Olá, aqui é Neto Menezes, criador do módulo Multipipeline para Perfect CRM. E nesse vídeo eu vou falar para você, vou mostrar a você algumas novas funcionalidades do Multipipeline, né? Essas funcionalidades estão sendo incluídas na versão 1.25 e lembrando que essa será a última versão do Multipipeline, em modo que a pessoa que comprar, que adquirir, vai poder instalar em vários domínios e sem licença. As próximas versões já vão vir com licença e domínio único. Então você que está assistindo esse vídeo, não sei qual o momento que você está assistindo, mas se está aparecendo para você, clique no link aí e aproveite a oportunidade, tá bem? Então vamos lá. Uma das atualizações que colocamos é em relação aqui no Kanban Card, colocamos esses botões de acesso rápido, né? Onde pode-se aqui já clica, ele já abre o WhatsApp Web com o número do lead. Aqui com o clique você já vai para a proposta, já pode estar criando uma proposta para esse lead. Aqui você, com o clique, você já acessa essa área aqui que você pode estar adicionando lembretes, adicionando nota. Aqui da mesma maneira, aqui você pode estar adicionando uma nova tarefa a esse lead, apenas com um clique, né? E aqui você converte esse lead a cliente. Preenche aqui os dados e aí converte esse lead a cliente. Outra funcionalidade nova é que você pode também modificar a ordem do estágio. Você pode estar clicando aqui e modificando a ordem de exibição dele, ou você pode também estar clicando aqui e colocando esse estágio em outro pipeline, né? Isso eu achei bem interessante, essa nova funcionalidade, né? Que você pode estar fazendo isso, né? Aqui tem o filtro, né? Onde você pode estar clicando aqui e aí você vai aparecer apenas aquele pipeline que está selecionado, né? Você quer que exiba só o pipeline 1 e 5, ele vai estar aqui, né? Só apenas os dois na tela de exibição, né? Aqui tem um filtro normal, né? Onde você adicionou as 3 primeiras letras, né? Ele já faz a busca ali. Aqui a contagem de leads por pipeline. E aqui você adiciona normalmente um novo lead, né? Seleciona o estágio e o pipeline, né? Onde esse lead vai ser adicionado, preenche aqui os campos e adiciona, né? Normalmente como faz no Perfect. Porém a diferença é que você tem que escolher o pipeline e o estágio. Aqui em criar pipeline é simples também. Você coloca o nome, uma descrição para aquele pipeline, para ficar melhor para você identificar. Aqui você atribui esse pipeline a um usuário, né? Você ao selecionar aqui, esse usuário vai poder visualizar esse pipeline. Se você não selecionar aqui, o usuário que pode visualizar esse pipeline e gerenciar, ele não vai conseguir visualizar, tá? Você, se quiser também, pode estar fazendo isso em relação a funções. Você pode estar colocando aqui as funções, né? As pessoas que têm essas funções, os usuários que têm essas funções podem estar visualizando esse pipeline, clica aqui em salvar. Aqui é de gerenciamento de pipeline, né? Aqui mostra a quantidade de leads que tem no pipeline, a quantidade de leads que tem no pipeline. Aqui você pode estar alterando o posicionamento do pipeline. Você clica, só é clicar, arrastar e soltar, né? Aí ele altera o posicionamento lá na página principal.
de exibição dos pipelines. Aqui mostra a quem esse pipeline está atribuído, né? Os usuários, e aqui mostra as funções que esse pipeline está atribuído. Aqui quantidade de leads, aqui você pode estar editando o pipeline, né? Se quiser você edita ele aqui. E se você quiser fazer uma ação em massa, né? Exemplo, atribuir esse pipeline a outros usuários, você pode estar selecionando aqui, você vem aqui nesse botão, clica, se você quiser deletar, você deleta, se você quiser fazer atribuir esse pipeline a outros usuários ou retirar a atribuição, né? Você pode estar fazendo aqui você atribui, né? Você seleciona e aí atribui, né? A usuários. Aqui você atribui a funções, né? Você pode estar selecionando e você clica nesse botão verde e aí ele executa a ação. Aqui você pode estar retirando, né? Se você quiser que esse pipeline não apareça para determinado usuário, é só você clicar aqui, selecionando o usuário que você não quer que apareça e você clica em salvar. A mesma maneira funciona para funções, né? Você pode estar fazendo isso aqui, tá bem? Você fazendo isso aqui e clica em salvar. Seleciona e salva. Sair aqui. Aqui não, voltando lá, né? Dos pipelines. Você pode também editar, você pode excluir com apenas um clique aqui, tá? Então, no mais é isso, né? Vamos aqui na parte de criar estágios, né? Aqui você pode estar criando o estágio, né? Exemplo aqui, estou criando aqui estágio frio. Aqui você escolhe o pipeline, que aquele estágio pode ou vai pertencer. Se você quiser aqui tem o campo de busca, caso você tenha muitos pipelines. Você coloca as iniciais, ele já vai selecionando aqui, né? E aí você vai e escolhe para onde esse estágio vai pertencer. Aqui você seleciona a ordem de exibição, né, desse estágio, se é número 1, 2, 3, aí fica a seu critério. E aqui você escolhe a cor, né, a cor que ele vai, a cor desse estágio, né, que vai ser exibida. E aqui você clica em salvar e aí cria o estágio, né. Aqui vamos lá na parte de gerenciamento de estágios, né. Aqui, assim como o pipeline, aqui mostra, tem essa área aqui de seleção, né, onde você pode estar fazendo ações em massa. Você seleciona aqui, clica aqui para se quiser modificar o pipeline, você vem aqui nesse botão. Se quiser deletar, só é clicar aqui. Se quiser deletar o estágio, você clica aqui. Se quiser modificar, né, pegar esse estágio e selecionar ele para que ele seja transferido para outro pipeline, é só você vir aqui e escolhe o pipeline que você quer que ele pertença. E aí vem aqui confirmar, aí vai fazer a alteração automaticamente. Se você quiser limpar a seleção, é só clicar aqui, que aí limpa. Aqui é a parte de filtro. Se você quiser exibir só os estágios que pertencem ao pipeline 1, você vem aqui, aplica o filtro e só exibe o pipeline, ou os estágios que pertencem ao pipeline 01. Ele fica exibido aqui tem as cores, né, as cores dele, e aqui você pode estar editando uma página semelhante àquela página de criação de estágio. Agora vamos
Gerenciamento de leads, né? Aqui em gerenciamento de leads, assim como nos outros, né, tem essa parte de seleção, onde você pode estar fazendo ações em massa, tipo, você vem aqui, clica aqui nesse botão, e aí você vem e, se quiser modificar esse lead para pertencer, esses leads, né, que no caso são mais de um, para pertencer a outro pipeline, outro estágio, você vem aqui, seleciona o pipeline, seleciona o estágio, no caso, pipeline 31, estágio frio, né? Você vem aqui e aplica a mudança, né? Ou se você quiser deletar, você vem aqui e clica aqui no botão vermelho, que aí vai deletar todos os leads, né? Limpar aqui a seleção. Você pode também estar fazendo essa mudança, né? Super rápida aqui, apenas com um clique. Você clica aqui, vai aparecer, né, o estágio, os pipelines e os estágios, né? E aí com um clique só, você clicando aqui esse lead já vai passar para outro estágio e outro pipeline. É só você vir aqui e selecionar. Você vem aqui, seleciona e aí ele passa para outro pipeline, né? Tem outras ações aqui que pode ser feita, né? Aqui mostra o data de criação, outros dados relacionados a esse lead, né? E aqui você pode também estar editando, né? Clica aqui, vai abrir um pop-up e aí você edita esse lead, né? Agora vamos em outra função, aqui em associação de formulários, né? O que acontece? O Perfect CRM, você pode estar criando formulários de leads, né? E esses formulários de leads, eu fiz com que você pudesse atribuir os leads que vêm desse formulário, ele ser adicionado a um pipeline e a um estágio do multi-pipeline, né? Aí você só vem aqui, seleciona o formulário, né? O formulário que você criou lá no Perfect CRM, né? E vem aqui e escolhe qual pipeline você quer que os leads que vêm desse formulário cai automaticamente. Você escolhe qual pipeline e qual estágio. Você vem aqui, clicou em salvar, e aí ele salva aqui todos os leads que vier desse pipeline, ele vai cair automaticamente lá no pipeline e no estágio que você selecionou. E aqui é a parte de API, também super nova. A API do Perfect CRM, ou do multi-pipeline, bem completa. Você pode estar gerenciando leads, gerenciando pipeline, gerenciando estágios, tanto fazendo atualizações, como fazendo post, como deletando. Então, tem todas as funções aqui. Você pode estar fazendo todo tipo de gerenciamento aqui, né? Você vem aqui, cria um token, né, da API, coloca aqui quantos dias você quer que dure. E se você não quiser limitação relacionada a dias, você deixa aqui em branco, que aí ele vai ficar dessa maneira, never, né? Nunca expira. Mas aí, se você quiser colocar uma quantidade de dias, você vem aqui, cria, né? Cria o token, vem aqui, copia ele, salve em algum lugar, no bloco de notas, seja lá onde você achar mais seguro, porque depois que essa página atualizar, esse token não vai mais aparecer. E aqui fica aquele token, né? E aí você vai lá na documentação que você recebeu, né? Você pode estar vendo lá os endpoints, vendo tudo lá para você configurar para estar enviando dados através da API, enviando, atualizando, deletando, consumindo também, né? Então você pode estar
fazendo isso aí, tá bom? No mais é isso, lembrando que essa é a última versão do Multipipeline para domínios ilimitados e sem licença. Porém, as outras versões serão com licença e com domínio limitado. Porém, as pessoas que adquiriram ou que adquirirem essa versão atual, nessa data de hoje, né? Eu acredito que até o dia 10 de outubro ela vai estar ela só vai estar sendo vendida com licença e domínio único. Você não vai poder adicionar outros domínios. Porém, as pessoas que já compraram, né, até antes do dia 10 de outubro, terá acesso ao Multipipeline com domínios ilimitados e sem licença, tá bom? Até mais, um abraço e terá acesso também a todas as atualizações futuras. Toda evolução do Multipipeline você terá acesso, tá bom? Até mais, um abraço. Tchau, tchau.